Senhores, continuando aqui, o que eu quero tratar com vocês é sobre o registro. Lembra quando eu falei o seguinte? Existem 3 formas de efetuar o registro. E vai depender muito da atividade, a finalidade, a atividade empresarial que aquela empresa exerce. Seja ela empresarial, seja ela intelectual, enfim, vai depender dessas atividades. E a primeira forma de efetuar o registro é através do Registro Público de Empresas Mercantis, tá? Que é regulamentado pela 8934, tá? O segundo é o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Eu vou fazer o registro da minha empresa lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que nós chamamos também de cartório, Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? E um terceiro ponto que eu sempre trago é a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no seu artigo 15, permite que a sociedade de advogados e a sociedade individual de advogados realize o seu registro, a inscrição do seu ato constitutivo diretamente na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, lá do seu estado. Ok? Tranquilo? Tá, Thiago, mas onde que eu devo registrar? Interessante isso. Gente, quando eu sou empresário individual ou faço parte de uma sociedade empresária, aí eu vou realizar o registro lá no Registro Público de Empresas Mercantis, tá? Quando eu sou empresário individual, sociedade empresária, eu realizo lá no Registro Público de Empresas Mercantis, ok? Se é uma sociedade simples, cujas atividades são atividades relacionadas ao profissional intelectual, eu realizo o registro lá no cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E aqui eu quero que vocês se atenham a um ponto. Qual que é esse, professor? O seguinte, cooperativas é sociedade simples. Porém, nos termos da lei das cooperativas, o registro, e nós vamos aprender isso, o registro é feito nas juntas comerciais, tá? E onde que é a junta comercial? É lá no Registro Público de Empresa Mercantil. Nós vamos chegar lá. E se eu exerço uma atividade de intelecto, ou seja, se eu sou, por exemplo, um advogado, e aí eu estou falando especificamente a profissão do advogado, tá? Aí eu faço o registro na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza? Tranquilo até aqui? Ok. Pega o artigo 1150 do Código Civil. Tô com ele aqui. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis. Olha o que eu acabei de falar. A cargo das juntas comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. E aqui, nesse último caso, é aquela situação que nós já estudamos do elemento de empresa. Beleza? Tranquilo até aqui? Ok. Sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, tá? E lembra que eu falei para você pegar a Lei 8934? Justamente, eu quero que você dê um pulinho lá no artigo 3º da Lei 8934. Fala o seguinte, os serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins serão exercidos em todo o território nacional de maneira uniforme, harmônica e interdependente pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, o SINREM, tá? Composto pelos seguintes órgãos. Olha só, quando eu falo de registro público de empresas mercantis, esse tipo de registro ele é efetuado e organizado através de um sistema, o SINREM, certo? Acontece que existe órgãos que compõem esse SINREM. Qual é o primeiro órgão? Eu chamo de DREI, alguns chamam de DREI. É o Departamento Nacional de Registros Empresariais e Integração. O que é o DREI, Thiago? O DREI é um órgão federal. É um órgão federal onde administra, onde
cria as normativas para a efetivação, para a realização do registro empresarial, tá? É o DREI quem cria as normativas para que as empresas realizem o seu registro. Tá, professor? O DREI é quem cria, mas quem executa? É o segundo órgão que compõe o SINREM, as juntas comerciais. É na junta comercial que eu, empresário individual, eu, integrante da sociedade empresária, vou levar o meu ato constitutivo para realizar o registro, tá? Automaticamente, consequentemente, são as juntas comerciais que executam os atos normativos criados pelo Departamento Nacional de Registros Empresariais e Integração. Ok? Tranquilo até aqui? Então, sempre quando eu falar de registro público de empresas mercantis, eu estarei falando de quem? Do DREI, Departamento Nacional de Registros Empresariais e Integração, e estarei falando também das juntas comerciais. Professor, onde eu encontro a respeito desse DREI? Pega o artigo 4º da Lei 8934. Lá você vai ver todas as atribuições do DREI, tá? E das juntas comerciais, você vai ver aonde? Lá no artigo 8º. Pega aqui, ó, artigo 8º. Todas as atividades que incumbe a junta comercial realizar, tá? Automaticamente, então, o registro ele é feito aonde? Nas juntas comerciais. Cabe às juntas comerciais executar os atos para realização, efetivação do registro. Ok? Tranquilo? Professor, mas como que é feito esse registro? Quais são esses atos que a junta comercial realiza? E aí a gente vai lá no artigo 32 da Lei 8934. Quer ver só? Artigo 32. O registro compreende matrícula, arquivamento, autenticação. Quero tratar desses três. O que é matrícula? É uma forma de registro. É uma forma de registro realizada para aqueles profissionais liberais que exercem uma atividade empresária. E o próprio artigo 32, inciso 1, quando fala de matrícula, ele fala quais são esses profissionais. Se você pegar lá, ele vai falar lá, ó, a matrícula e seu cancelamento dos leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns e gerais. Ou seja, são profissionais liberais que se assemelham, tá, a atividades empresariais. Neste caso, quando eles efetuam o seu registro na junta comercial, o ato que a junta comercial realiza é o ato de matrícula. Quando, então, nós, empresários individuais e também integrantes, empreendedores de uma sociedade empresária, levamos o nosso ato constitutivo para a junta comercial realizar o seu registro, a junta comercial realiza o seu arquivamento, tá? Inciso 2, ó, o registro compreende o arquivamento, ou seja, o que é esse arquivamento? É justamente isso, é literalmente isso, pegar os documentos e arquivar, guardar, permanecer nos arquivos da junta comercial para que todos possam ter acesso, tá? É um ato de registro realizado pelas juntas comerciais. E um terceiro é a autenticação, que nós já tratamos sobre a autenticação. É o que? Dar veracidade àqueles documentos que são levados a registro. Beleza? A isso que nós vimos no artigo 32, nós chamamos de atos de registro. Beleza? Tranquilo até aqui?